O efeito Isaías. Parte 2. Decodificando a ciência perdida. Da oração e profecia. Greg Braden. 1. Vivendo nos dias da profecia. Por alguma razão, aquele homem me chamou a atenção enquanto eu atravessava o corredor que ficava após os banheiros e os telefones. Poderia ter sido seu trabalho artístico exposto nas paredes. Talvez suas joias, que sobressaíam modestamente da caixa de feltro artesanal. No entanto, provavelmente foram os 3 filhos ao seu redor. Por eu não ter filhos, ao longo dos anos eu aprendi a calcular as idades daqueles que pertencem a outras pessoas. O mais velho teria cerca de 8 anos de idade. Vendo o mais jovem, talvez tenha 2 anos de diferença entre um e outro. Que crianças adoráveis, eu pensei para mim mesmo quando deixei para trás a exposição no salão do restaurante. Eu tinha acabado de terminar um jantar com alguns amigos, que tínhamos adiado em várias ocasiões e que, finalmente, desta vez fomos capazes de desfrutar em uma pequena cidade junto ao mar, ao norte de São Francisco. Preocupado com a preparação de um workshop que ocorreria nos próximos 3 dias, eu estava ciente de que eu estava um pouco distante naquele jantar da minha situação de vantagem em uma extremidade da mesa. As conversas pareciam ocorrer ao meu redor. Eu estava me sentindo como um observador, enquanto que o resto do grupo tinha rapidamente formado pares desenvolvendo as típicas conversas de como alcançar o status profissional, romances e planos para o futuro. Lembro-me de me perguntar se a escolha do meu lugar na mesa tinha sido intencional, ou seria a minha maneira de evitar a participação direta sem deixar de desfrutar da presença dos velhos amigos conversando. Mais de uma vez eu percebi que eu estava olhando através das enormes janelas de vidro que estavam a meio caminho entre onde eu estava sentado e o cais em que eu escalei. Minha mente estava focada na apresentação que eu tinha que fazer no dia seguinte da tarde. O que eu diria na apresentação? Como eu convidaria participantes de origens e crenças tão diferentes para me seguir na antiga mensagem de esperança sobre este momento na história? Ei! Como vai você? O homem com as crianças e as joias me disse, enquanto eu caminhava em sua direção. A saudação inesperada de um estranho me trouxe de volta para o presente. Sorri e sacudi a cabeça. Eu respondi, sem sequer pensar, parece que você tem alguns bons ajudantes. Eu disse apontados para seus 3 filhos. O homem riu, e quando eu parei diante dele, de repente começamos a falar sobre suas joias, o trabalho artístico de sua esposa e seus 4 filhos. Eu fui a parteira de todos os meus filhos, explicou. Meus olhos foram os primeiros que os viram quando vieram a este mundo. Minhas mãos foram as primeiras a tocar seus corpos. Seus olhos brilharam quando ele descrevia como sua família tinha crescido. Em questão de minutos, este homem que eu nunca tinha visto em minha vida, começou a descrever o milagre do nascimento que ele e sua esposa tinham experimentado 4 vezes juntos. Fiquei imediatamente movido pela confiança e sinceridade de sua voz ao compartilhar os detalhes íntimos de cada nascimento. É fácil trazer uma criança para este mundo, ele disse. É fácil para você dizer isso. Eu pensei, o que sua esposa diria se eu perguntasse qual a experiência dela em ter filhos? Justamente quando eu estava pensando nisso, uma mulher apareceu do fundo do corredor. A partir deste momento eu sabia que estavam juntos. Eles eram um daqueles casais que pareciam fazer parte um do outro. Ela sorriu gentilmente enquanto passou o braço em torno de seu marido. Havia passado muito tempo de sua exposição no salão porque eu parei para falar com o marido dela. Mesmo sabendo com antecedência a resposta, eu perguntei a si mesmo, você é a mãe dessas lindas crianças? O orgulho que refletiu em seus olhos respondeu antes mesmo das palavras saírem de seus lábios. Sim, eu sou. Respondeu ela. Eu sou a mãe dos 5. Com o grande sorriso que surge do privilégio de compartilhar a vida com outra pessoa, ela riu e apontou o dedo para o braço do seu marido. Eu entendi imediatamente. Ela estava se referindo a ele como o 5º filho. Ela segurou em seus braços o 4º filho, o menor, uma criança de talvez 2 anos de idade. Quando ele começou a se mover, sua mãe colocou-o em pé no chão de cerâmica na entrada do restaurante. O menino caminhou em direção ao seu pai, que o pegou nos braços com um único movimento e colocou no ângulo de seu braço. O pequeno sentou-se ereto olhando diretamente para os olhos de seu pai e permaneceu assim durante o resto da conversa. Então é fácil ter um filho, eu disse a ele como um lembrete de onde tínhamos deixado a conversa antes do aparecimento de sua esposa. Normalmente,
respondeu, quando estão prontos, não há muito o que fazer. Com seu jovem filho ainda em seus braços, o homem ainda um pouco abaixado tentando imitar um atleta ao pegar uma bola ou um bebê em seus braços. Todos nós rimos e ele e sua esposa olharam um para o outro. De repente, um ar de silêncio invadiu o casal e seus filhos. De vez em quando alguém passava no meio, entre as conversas, quando estavam prestes a sair as palavras certas que avivam nossas memórias e despertam as possibilidades do que ficam adormecidas dentro de todos nós. Eu acho que, em planos que transcendem o discurso, todos nós funcionamos desta forma. Na inocência do inesperado, um momento mágico ocorre. Eu sabia que era um daqueles momentos. O homem olhou diretamente para mim. A expressão do seu rosto e o sentimento que brotaram do meu coração disseram-me que tudo o que ia acontecer era a razão pela qual estávamos reunidos naquele momento. Normalmente não há problemas, prosseguiu o homem. Embora, de vez em quando, algo acontece. Algo pode dar errado. Olhando para o pequeno em seus braços, o homem apertou a criança ainda mais, e pôs de lado o cabelo de sua testa com os dedos. Por um instante, os dois olharam diretamente nos olhos um do outro. Senti-me honrado pela sua capacidade de partilhar o seu amor sem me fazer sentir como um mero espectador. Eles estavam me deixando participar daquele momento. Isso é o que aconteceu conosco, continuou ele. Tivemos alguns problemas com Joshi. Ouvi atentamente enquanto ele continuava. Tudo estava bem, assim como deveria. Minha esposa entrou em trabalho de parto e a bolsa estourou e seu nascimento estava avançando até que fizemos nosso quarto nascimento em casa. Joshi estava no canal cervical quando de repente tudo parou. O nascimento foi simplesmente interrompido. Eu sabia que algo não estava certo. Por alguma razão, lembrei-me de um manual de operações policiais que eu tinha lido anos antes. Havia um capítulo sobre nascimentos de emergência e havia uma seção dedicada a possíveis complicações no parto. Minha mente passou por essa seção. Não é engraçado como o que precisamos no momento certo parece vir à mente? Ele lançou um sorriso meio nervoso, quando sua esposa se aproximou. Ela passou o braço em torno de seu marido e seu filho mais novo. Eu sabia que eles partilhavam uma experiência que os ligava aos três por um elo raro de proximidade e espanto. O manual disse que, em algumas ocasiões, o bebê durante o parto poderia ficar preso contra o cóccix da mãe. Às vezes é a cabeça, e às vezes é o ombro que permanece preso. Liberar o feto é um processo relativamente simples. Isso é exatamente o que eu pensei que estava acontecendo com Joshi. Com os dedos eu tentei liberar a criança, e então algo absolutamente incrível aconteceu. Movi minha mão um pouco para cima e senti com certeza que era o ombro de Joshi que tinha ficado preso no cóccix. Justo quando ia movê-lo, eu senti um movimento. No momento eu senti o que estava acontecendo. Era a mão do Joshi. Ele estava se alongando na direção do cóccix para se libertar. Quando seu braço tocou na minha mão, eu tive uma experiência que eu acho que poucos pais tiveram. Nesse ponto da conversa estávamos todos chorando. A história ainda não acabou, disse a esposa docemente. Continue, diga o resto. Ela sussurrou para seu marido encorajando-o. Agora eu chego nessa parte. Ele sorriu enquanto secava as lágrimas com as mãos. Quando seu braço tocou minha mão, Joshi parou de se mover, apenas por alguns segundos. Eu acho que ele estava tentando entender o que tinha encontrado. Então eu senti de novo. Desta vez, ele não estava alongando a mão para se livrar do cóccix da mãe. Desta vez ele estava tentando pegar minha mão. Senti a mão dele mover-se entre os meus dedos. No início, seu toque era inseguro, como se estivesse explorando. Em questão de segundos ele estava segurando firmemente. Eu senti meu filho ainda por nascer estender sua mão e segurar meus dedos confiantemente, como se ele já me conhecesse. Naquele momento eu sabia que Joshi estaria bem. Nós três trabalhamos juntos para trazer Joshi para este mundo e aqui está ele hoje. Todos nós olhamos para o garotinho que estava nos braços do pai. Percebendo que todos os olhos estavam empoleirados sobre ele, Joshi escondeu o rosto no ombro de seu pai. Ele ainda é um pouco tímido, disse o homem rindo. Agora eu entendo por que ele é tão apegado a você, eu falei. Vocês dois compartilham algo muito especial. Olhamos um para o outro através das lágrimas que brotaram de nossos olhos. Lembro-me do sentimento de reverência e admiração, e talvez um pouco de surpresa, na intensidade do que tínhamos acabado de compartilhar.
Todos nós rimos da perplexidade do momento sem perceber o poder do que tínhamos compartilhado. Depois de mais algumas palavras e alguns abraços, nos despedimos com um boa noite. Nunca mais voltei a ver a família. Agora, quase 3 anos depois, eu ainda não sei seus nomes e só o que resta é sua história, sua sinceridade e vontade de compartilhar um momento íntimo de suas vidas. Sua sinceridade tinha tocado algo muito antigo e profundo dentro de mim. Embora nos conhecêssemos por menos de 20 minutos, os três tinham criado uma memória poderosa que eu iria compartilhar muitas vezes durante os meses seguintes. Foi um daqueles momentos em que as explicações não são necessárias. E nem tentamos. Uma conhecida frase nos escritos de Hermes Trismegisto, considerado como o pai da alquimia, sugere que as experiências de nossas vidas cotidianas, tais como o nascimento, são reflexos de eventos que ocorrem em uma escala muito maior no cosmos. Com simplicidade eloquente, o princípio afirma, as above, assim como acima, também será abaixo. A teoria do caos, um estudo especializado da matemática, leva a explicação um passo distante, sugerindo que nossas experiências também são holográficas. Em um mundo holográfico, a experiência de um elemento é refletida por todos os outros elementos em todo o sistema. Na medida em que o nosso cosmos funciona desta forma, o princípio também pode ser aplicado a uma experiência muito mais próxima a nós, a relação entre nossos corpos e a Terra. Enquanto a família que estava comigo compartilhava as memórias do nascimento de seu filho mais novo, descobri que eu estava pensando no princípio de Hermes. De repente, a história de Jo chegando para o nosso mundo tornou-se uma poderosa analogia do nosso planeta dando origem a um novo mundo. As semelhanças são incontestáveis. Se pudéssemos imaginar, se apenas por um momento, chegássemos à Terra, vindos de um mundo onde o milagre do nascimento era desconhecido, a história de Joshi proporcionaria uma nova perspectiva para os eventos do nosso tempo. Testemunhar a vida que vem a este mundo é, sem dúvida, uma experiência mágica. No entanto, saber qual será o resultado do parto, de alguma forma deve mudar nossos sentimentos quanto à experiência. Qual seria a nossa perspectiva se não considerássemos o resultado? O que aconteceria se nós víssemos o processo de nascimento sem o privilégio de entender que uma nova vida foi convidada para o nosso ambiente? Imagine uma mulher durante o parto, que sofre uma tremenda dor. Seu rosto cria expressões sincronizadas com os gritos de parto. Na verdade, testemunhar a chegada de uma nova vida seria semelhante aos sintomas que acompanham a perda dela. Como podemos saber dos sintomas externos da dor que é um nascimento? É possível para nós fazermos a mesma conjectura, contemplando o nascimento de uma nova terra, assim como faria alguém que estava testemunhando um nascimento humano e não soubesse o que estava vendo. Este é precisamente o cenário que as antigas tradições sugerem que está a ser manifestada. Testemunhamos o nascimento, o ciclo de um novo mundo. Nas visões proféticas do Evangelho de São Mateus, o autor usa o nascimento como uma metáfora para descrever os eventos que as pessoas do nosso tempo poderão ver. Haverá fomes e terremotos em várias partes. Mas tudo isso é apenas o começo das dores do parto. Mateus 24, 7-8. Durante o último trimestre do século XX, os cientistas documentaram alguns fatos únicos que parecem ser incomparáveis a qualquer coisa. Das regiões mais profundas da Terra para os limites do nosso universo conhecido, há instrumentos que registram eventos que cedem em força e duração às medições anteriores, às vezes por muitas ordens de magnitude. No outono de 1997, eles começaram a pesquisar na internet, revistas e outros meios de comunicação, relatórios sobre mudanças catastróficas na Terra e na sociedade. Os artigos descreveram uma variedade de eventos que vão desde megaterremotos, subidas no nível do mar e colisões de asteroides próximos, para novos vírus poderosos e a ruptura da frágil paz de Oriente Médio, todos eles com o potencial de causar estragos e destruição. Muitos dos artigos descrevem fenômenos que correspondem às previsões visionárias de milhares de anos atrás para este tempo da história. Ambas as profecias modernas e antigas sugerem que os eventos de 1997 marcaram o início de um período estranho em que mudanças dramáticas são esperadas. A linguagem da mudança era a segunda semana do mês de julho de 1998.
Minha esposa e eu tínhamos acabado de voltar de uma longa jornada em que tínhamos passado 3 semanas no Tibete e 5 no sul do Peru. Juntos fizemos viagens sagradas a alguns dos lugares mais imaculados e isolados do nosso planeta. O objetivo de cada viagem era fornecer evidências claras e importantes da existência de uma sabedoria antiga perdida para o Ocidente há 1700 anos. Ao viajar para lugares remotos onde as tradições foram preservadas por centenas de gerações, tivemos a oportunidade de falar com aqueles que hoje ainda vivem essas práticas. Em vez de especular sobre a validade dos textos desbotados ou traduzir as línguas esquecidas das paredes dos templos, falamos diretamente com os monges, xamãs e freiras dessas regiões através de guias, intérpretes e nossas próprias habilidades linguísticas. Fizemos perguntas específicas sobre as práticas que tínhamos o privilégio de contemplar. Embora tivéssemos visto as notícias nas grandes cidades sempre que podíamos, Melissa e eu estávamos praticamente desconectados do mundo exterior na maior parte da nossa viagem. Entrei no meu escritório assim que o fax começou a apitar anunciando a chegada de uma mensagem. Já vi uma cascata de papel laminado que caia no chão. Tentei imaginar que mensagem poderia ser tão urgente para nos receber no nosso primeiro dia de volta. Depois de deixar as primeiras páginas fora do aparelho, eu peguei e comecei a ler aqueles papéis. Haviam páginas e mais páginas de informações recolhidas de uma série de instituições científicas, desde a Administração Nacional de Aeronáutica Espacial, NASA, ao do Departamento de Inspeção Geológica dos Estados Unidos para grandes universidades e serviços de notícias. Todas as páginas estavam repletas de gráficos e estatísticas documentando os eventos inusitados que ocorreram nos últimos meses. Aparentemente, os investigadores tinham me comentado sobre eles, e aconteceu que logo depois outras informações chegaram. As primeiras páginas descreviam em detalhe um evento cósmico de proporções sem precedentes. Em 14 de dezembro de 1997, os astrônomos detectaram uma explosão na fronteira do nosso universo, sendo o segundo em magnitude após o Big Bang primordial. Como relatado em publicações científicas, quase 7 meses mais tarde, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia certificaram que a explosão tinha durado 1 ou 2 segundos, com uma luminosidade idêntica ao resto do universo. Desde a primeira explosão, outras explosões de magnitudes semelhantes foram descritas. Houve também relatos do mês de junho de 1998, em que os cientistas tinham testemunhado 2 cometas que colidiram com o nosso Sol, um evento que nunca tinha sido visto ou documentado. Depois de algumas horas de impacto, houve uma ejeção espetacular de gás energético quente e magnético conhecido como ejeção de massa de corona EMC. Este tipo de eventos são os gatilhos das principais alterações no campo magnético da Terra, e muitas vezes são a causa de quedas nas comunicações e fornecimento de energia em áreas muito grandes. Esses eventos ainda estão frescos na memória de muitos cientistas. Os efeitos de tais alterações que ocorreram no mês de março de 1989, causadas pelas ejeções que ultrapassaram os 50% em relação aos registros anteriores. As páginas seguintes descreveram os estudos conduzidos no mês de abril de 1998, que documentaram o que muitos já suspeitavam sobre o tempo e as temperaturas extremas que têm ocorrido nos últimos anos. Pela primeira vez, uma equipe internacional confirmou que as temperaturas do hemisfério norte tinham aumentado mais na última década do que durante qualquer outro período nos últimos 6 séculos. Além disso, os estudos tinham revelado que um erro em dados de satélites que teve a origem de leituras errôneas das tendências meteorológicas no passado, mascarando sinais de aumento das temperaturas. Com medo de um aumento semelhante no hemisfério sul, os cientistas do Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo ficaram surpresos ao ver como rapidamente 200 km² de massa de gelo da plataforma Larsen B tinham se quebrado e deslocando-se da Antártica que tinha desaparecido das fotografias de satélite. Ainda intacto em 15 de fevereiro, 11 dias depois de ter desaparecido, submergindo na água. O relatório refletiu a preocupação dos cientistas de que toda a plataforma Larsen B, que cobre mais de 10.000 km², poderia se derreter em apenas 1 ou 2 anos.
Outros estudos continuaram a explicar o significado de tais eventos e calculou que o derretimento do gelo antártico poderia elevar o nível do mar por 6 metros. No início de 1997, iniciou-se um padrão climático anormal conhecido como El Niño, que causou o caos nas lavouras, na indústria e na vida de centenas de milhares de pessoas em escala global. De acordo com os relatórios, mais de 16 mil pessoas tinham morrido em todo o mundo, e foi calculado que os danos chegaram aos 50 bilhões de dólares. Os modelos climáticos convencionais não puderam prever este padrão, que resultou da ruptura e da inversão das correntes oceânicas que já havia começado. Outras folhas indicaram a descoberta feita em 1991, de sinais misteriosos e novos que originaram no centro de nossa galáxia, e que confirmou que o polo norte magnético da Terra tinha deslocado 5 graus de 1949 a 1950. Junto com os artigos, tiveram comentários de investigadores proeminentes a respeito da aceleração e do aumento da intensidade do fenômeno. Eventos de anos anteriores que muitos viam como algo isolado e anômalo, como erupções solares no final da década de 1980, eram agora vistos como um degrau na escala destas últimas demonstrações de extremos ainda maiores. Tudo tinha acontecido dentro de um tempo de 9 anos. Embora eu não estivesse surpreso, eu senti o respeito pelo número de eventos e sua incidência em um período tão curto de tempo. Muitos pesquisadores suspeitavam que estas estranhas mudanças físicas podem indicar o aparecimento de um ciclo catastrófico de mudanças que tantas tradições e profecias previram. À primeira vista, sem um contexto dentro do qual podemos contemplar esses relatórios, na melhor das hipóteses, pode parecer assustador. A variedade de eventos que acontecem em tão pouco tempo parece mais do que uma mera coincidência ou acidente. Qualquer um desses eventos garante a atenção dos melhores cientistas e dos maiores poderes do mundo por si só. O fato de que muitos deles ocorreram em poucas semanas, sugere que pode haver um outro cenário em que ainda não há nada escrito em nossos modelos de sociedade da natureza. Muitos estudiosos, profetas contemporâneos e simples leigos acreditam que esses poderosos exemplos de extremos naturais e sociais são precursores de eventos que farão as antigas profecias de guerra e destruição se realizarem. No entanto, as mesmas profecias consideradas como um todo, nos fornecem uma mensagem de natureza muito diferente. As previsões antigas, longe de serem aterrorizantes, vistas com os olhos da nova ciência, pode dar-nos em uma perspectiva inicial esperanças e novas possibilidades. A história aponta para o presente. Foi em um tempo de espera curta quando ouvi a voz do técnico no fone de ouvido do telefone. Vamos começar o programa em 3 minutos, em uma estação de Dow, às 20h30, ele disse. Sempre me senti confortável no rádio. No entanto, tive um sentimento familiar de emoção que varreu todo o meu corpo quando ouvi aquelas palavras. Eu sabia que nas próximas 3 horas qualquer coisa que ele dissesse seria ouvida por outras emissoras em todo o país e queria retransmitir o programa. Por meses, às vezes anos, eu seria mencionado por alguns dos depoimentos que faria naquela noite. Ao mesmo tempo, eu sabia que a mensagem de esperança que eu iria transmitir naquela entrevista daria uma nova perspectiva aos ouvintes. Tomei uma respiração profunda para me concentrar e estar preparado. Era um programa ao vivo e, portanto, não tinha havido ensaios. A primeira coisa que pensei foi, qual será a primeira pergunta? Como se eu tivesse lido seu pensamento, o técnico de repente voltou para a linha. Gostaríamos de começar evocando seu otimismo. Diante de tantas previsões de destruição caótica até o final do milênio, por que você é tão positivo sobre o futuro do mundo? Bem, eu respondi. Vejo que vamos começar com as perguntas fáceis. Rimos um pouco, libertando assim as tensões dos minutos anteriores. Momentos depois, a voz do anfitrião do programa iniciou a entrevista ao vivo. Rapidamente nossa conversa fez com que os interlocutores perguntassem quais eram os desafios a serem esperados na transição do final do milênio para a entrada no século XXI. Embora as palavras variassem, havia um tema comum em todas as perguntas. A preocupação sobre como as mudanças destrutivas afetariam a população humana. Algumas vozes tremiam em compartilhar visões culturais de pessoas até o final do século. Um indígena idoso de uma tribo que não mencionou
Descreveu algumas mudanças terrenas específicas que os seus antepassados tinham predito que marcariam o último dos 3 grandes tremores na Terra. Estes incluem terremotos, alterações nos padrões climáticos e a queda de certos tipos de governo. De acordo com a visão de suas mudanças profetizadas já tinham começado. Eu escutei com atenção. Na minha opinião, todas as pessoas que eles chamaram estavam certas sobre as previsões, e eles detalharam as profecias da mesma forma que eu também tinha ouvido. Mas ao mesmo tempo, as histórias estavam incompletas. Nas visões dos nossos antepassados, a destruição catastrófica era a única possibilidade para o nosso futuro. Muitas profecias também indicam outra possibilidade. No entanto, visões de futuros de felicidade e esperança parecem ter sido esquecidas ou completamente perdidas, já que as profecias foram transmitidas de geração em geração. O programa durou até o amanhecer no dia seguinte. O moderador e eu estávamos recompondo um contexto no qual os extremos de fenômenos naturais e sociais começaram a ganhar sentido. Eu descrevi uma série de revelações recentemente descobertas nos textos de Cristo. Como estas tradições foram apoiadas pela pesquisa recente, a razão para o meu otimismo foi logo clara. Enquanto nossos desafios podem parecer mais formidáveis a cada dia que passa, minha fé em nossa capacidade coletiva estava acima dos eventos que nos ameaçavam e que me fez fortalecer ainda mais. Continua.